Então, a nossa trajetória não é porque Deus nos prometeu que vai ser tudo a mar de rosa. Não vai. O que nós não podemos é desistir. E foi isso que aconteceu. Eu não desisti. Então eu sou muito grato a Deus pela minha esposa, pela grande mulher que ela é e que ela foi, em entender que naquele momento ela seria um braço. Então hoje a gente tem um conforto, um pouco de conforto que nós temos, mas eu louvo a Deus por ela. Quinta-feira nós comemoramos 15 anos de casados. E eu chamei ela na frente da igreja e eu fiz essa homenagem para ela, porque tudo que eu sou, quando eu subi naquele palco, representando ali para cerca de 3 mil profissionais da área contábil, para falar um pouco da minha trajetória, eu entendi na hora que eu só estava ali porque pessoas acreditaram em mim. E aí, galera, paz do Senhor, nós estamos aqui com o Sem Pauta. Hoje nós temos 2 convidados, então eu e o Vitor estaremos como host. O Kevin vai pôr essa definição na descrição, porque é essas coisas de podcast. Eu falo pra vocês, o Kevin ele inventa umas gírias e aí a gente só aceita. E aí hoje eu tô com o Vitor. Fala pessoal, aqui é o Vitor. E também com o nosso convidado especial, o Daniel Bertolino. Olá! Ele é o nosso líder geral das gerações de Davi. E hoje casou com a data especial que é a nossa Uma10 de 2024. Então a gente tá aqui gravando no domingo, pós culto de sábado e domingo de manhã. Então hoje é nosso último dia. E aí nós aproveitamos a presença do nosso líder aqui para trazer ele aqui para falar um pouquinho mais. Vocês não veem ele tanto aqui no canal, porque ele não congrega aqui. Ele é lá do Itaim, nós somos da sede, então nós aproveitamos a oportunidade para que vocês possam conhecê-lo, o Daniel como pessoa, o Daniel como líder, e da onde e como surgiu a Uma10, né, Vitor? Isso mesmo. Então, vamos começar, Já vamos começar com as perguntas. Primeiramente, Pai Senhor Daniel, a gente queria saber, primeiramente, como começou. Como começou a Uma10? Como surgiu a ideia? A ideia da Uma10, primeiramente, surgiu da unificação dos nomes, né? Nós tínhamos um líder aqui por nome Ronan, e aí deu a ideia de falar, poxa, a gente tinha que ter um nome só, porque incomodava muito ele, acho que ele foi o precursor de tudo isso, incomodava ele de ir nas congregações, nas igrejas, e chegava lá, era inúmeros nomes. Então parecia que eram ministérios diferentes, e era a mesma igreja. E aí isso incomodava ele. Talvez incomodava muitos outros, mas ele se sentiu incomodado, falou, poxa, a gente poderia mudar isso. Aí foi quando a sede chamava Geração de Davi, o Daniel, filho do pastor Renato, já tinha colocado esse nome de Geração de Davi. E aí depois o Ronan acabou assumindo, manteve Geração de Davi, porém cada congregação tinha seu nome. E aqueles nomes que vinha da cabeça do líder lá, ou de quem abriu aquele ponto de pregação, começou aí. Após isso, ele fez uma reunião com o pastor Rigonato para falar, poxa, a gente deveria ter um nome só, para trazer uma unidade para o ministério, para a igreja. E aí pronto, primeiro passo deu certo. Houve algumas barreiras, mas deu certo. E aí sim, aí depois de algum tempo tinha o trabalho chamado Louva Jovem, que era um trabalho que os jovens se reuniam uma vez por ano, ali num trabalho, eu vim, acho que nenhum, no Monte Oreb, tá? Um trabalho sensacional, espetacular, mas eu tinha uma preocupação com aquele trabalho. Por que eu tinha uma preocupação? Porque era um trabalho único, que se acontecia uma vez por mês, uma vez por ano, e depois não tinha mais. E a gente via o resultado que realmente trazia para a geração de Davi, que já se chamava geração de Davi. Mas o trabalho chamava Louva Jovem. Tudo começou aí. Aí parou. Ronan, por decisões dele, mudou de igreja, mudou de cidade, parou. E aí foi quando o pastor Renato nos convidou, eu e o pastor Edson, para fazer um trabalho de jovem. Um trabalho de jovem, nós nos reunimos. Quando é que nós queremos fazer esse trabalho? No período do carnaval. Porque é o período que muitas vezes as pessoas estão ali dispersas. E nós estávamos em casa na semana do carnaval, não tinha trabalho na igreja. E aí foi quando nós sentamos e falou, poxa, a união das mocidades, das igrejas Sopro Divino, Uma10. Foi aí que surgiu a ideia da Uma10. E assim, fora essa questão da Uma10, porque a gente estava conversando hoje de manhã e vimos que vai fazer 10 anos Sim. de Uma10. Você está presente em todas. Então,
como é pra você ver esse trabalho, que o tamanho e a proporção que ele teve? Porque por muitos anos a Almadej ela acontecia aqui na sede, somente na sede. Então, ano passado, né, começou, Foi. a gente levou pra Itaim também, Itaim Paulista, que é a congregação do Daniel, e pra Minas Gerais. Então, como é pra você, além de toda essa questão da trajetória, a gente sabe que tem muitas dificuldades por trás de tudo aquilo, né, nos bastidores, mas como foi pra você, lá no começo, você imaginava que se tornaria o que se tornou hoje? Não, na verdade, eu ouvi de uma pessoa que, assim, isso aí só é mais um trabalho, Nossa. que não vai dar certo. E a pessoa é crente, pessoa da igreja. Ela fala assim, não, isso aí é só um trabalho, que não vai dar certo. Então, eu sempre encaro as coisas da minha vida, eu falo pra minha esposa, eu nunca entro em nada pra perder. Eu nunca entro em nada pra parar. Quando alguém fala assim, vamos fazer academia, eu falo, você vai continuar comigo? Porque eu vou entrar. A pessoa fala assim, poxa, eu vou entrar num curso, você vai continuar comigo? Então, eu sempre soube que a Almadej, ela era um trabalho que ia ficar. Eu não saberia que eu estaria nos 10 anos, 9 anos que eu estou, mas eu tinha convicção que era um trabalho que ia permanecer. Não porque eu não sou aquela pessoa que fala assim, é só porque você falou, agora eu vou pra cima. Não é nada disso. Pra mim, eu acho que cada um tem seus objetivos, seus ideais. A pessoa pensava isso, mas ela viu que ela pensava errado. Eu sabia que a Almadej seria um trabalho que ia permanecer por toda a eternidade, por toda a vida da Sopro Divino. Eternidade não, porque a gente sabe que a eternidade nossa é em outro lugar. Mas eu sabia que era um trabalho que iria continuar por muito e muito tempo. Porque era um trabalho muito sólido, jovem, a força da igreja. Então tudo que envolve a juventude, se você souber usar isso de forma assertiva, a igreja tem êxito. E eu sempre tive uma visão, eu cresci dentro da igreja. E eu sempre olhei assim, eu falei, cara, se a igreja entender a força do jovem, ela vai longe. Qualquer igreja que entenda isso, a força da juventude. Se vocês olhar para todo o nosso ministério, não vamos falar de outros lugares, nosso ministério, jovens estão envolvidos em todos os trabalhos da igreja. Vocês podem olhar. Todos os trabalhos tem jovem envolvido. Então, quando eu falo assim, poxa, eu não imaginei que eu estaria aqui, mas que eu sabia que era um trabalho que ia ser promissor, que ia dar certo, isso eu sempre soube, desde o primeiro trabalho. E aí, contando um pouquinho das experiências, poxa, a gente tem inúmeras experiências, a gente tem dificuldades, a gente enfrenta muita dificuldade. De que sentido? Por exemplo, eu desenho todo um projeto com vocês aqui, com a liderança agora, 8, 10 líderes gerais, mas daqui a pouco a liderança muda, então meio que quebra o projeto, porque aquela pessoa que vem, ele não abraçou o projeto. Ele pegou o projeto andando, tá? Então, eu diria assim, que para nós como líder, para nós é um êxito assim realizador. Igual hoje, você vê um culto como esse, como aconteceu hoje pela manhã, um culto como ontem, cara, não tem palavra para expressar. E como é que você percebe que você está criando, que você está, poxa, aquela planta aquela semente está virando uma planta, tá criando raiz. Quando você vê aquelas crianças que outrora eram crianças há 9 anos atrás, eram pessoas que cantavam no grupo infantil da igreja e agora fazem parte de Almadej. Então isso para você te faz um filme e a importância desse trabalho. Sim, é engraçado, né, Vitor? Porque nessas últimas semanas, desde do comecinho, do final de dezembro para janeiro, né, a gente tava numa expectativa tão grande que mudou a atmosfera até dos próprios jovens. A gente começou a ensaiar os hinos e aí eu falei assim, gente, agora é nosso momento de união. Todo mundo aprende, se for pra desgastar, desgasta todo mundo junto. E a gente, acho que nunca vimos os jovens tão empenhados e tão ansiosos. Foi uma ansiedade que era assim, geral, todo mundo. Não, a Almadej tá chegando. Aí ontem, quando a gente tava arrumando a igreja, né, na sexta, na verdade, a gente parou na mesa e falou assim, o que vai ser de nós depois da Almadej? Não tem mais, a gente tá respirando Almadej, a gente tá ansioso, gravando as contagens regressivas, né? Todo mundo compartilhando, todo mundo divulgando. E agora, o que será de nós? Não, a igreja, os irmãos, não. Chegava, a gente postava no horário meio específico, né? E chegava o horário, os irmãos, cadê o Reels de hoje? Não, isso se conectou com muita gente, vocês não têm ideia, porque eu falo assim, a Almadej de Mauá, a nossa sede, onde nós estamos gravando agora, o Sem Pauta, ele é muito regional, é muito local. Sim. E esse ano foi uma coisa surreal, porque as pessoas vinham comentar comigo, pessoas vinham me parabenizar no Itaim Paulista pelo trabalho que os jovens estavam fazendo. Porque a ideia, quando se fala de Almadej, a gente fala assim de, a igreja, eles enxergam que a mocidade é uma só.
Sim. E isso é legal, porque isso era um sonho meu, conquistar isso, que as pessoas olhassem para nós e vissem um único grupo, vissem uma única mocidade, vissem um único propósito. Então, cara, essa questão da divulgação, essa questão de falar com o jovem, nós nunca tivemos um trabalho de mídia que falasse com o jovem igual esse ano. Então, eu acredito que essa Almadege, essa criança está virando um adolescente, está crescendo. Nós não somos mais bebezinho, nós estamos crescendo. E cada vez nós estamos melhores. Melhor para quem? Para nós? Não, para o reino de Deus. Então, perceba, quem estiver nos acompanhando vai ter que correr um pouco mais para nos alcançar. Porque nós estamos à luz frente de como nós começamos há 9 anos atrás. E isso é bom. Isso quer dizer que nós estamos em evolução. E o que é mais interessante, muda líder, entra líder, e a mocidade, a geração de Davi, a Almadege, ela já tem uma estrutura pronta. Que Já. quem entra só continua. Como eu disse, a gente tem algumas dificuldades? Temos, mas a gente tem muito mais êxito. Sim, sim. Agora uma pergunta pro Daniel e pra Rebeca também, né? Que vocês já são mais antigos aqui na Almadege. Essa ainda é a minha terceira Almadege, né? E eu queria saber, tipo, todas as Almadeges são muito importantes, mas até hoje, qual pra vocês foi a mais marcante? Qual a Almadege que vocês acham mais marcante de todas que teve? De todas que teve, pra mim foi a desse ano. Porque eu tinha uma pessoa que ia pregar e eu sabia do desafio que essa pessoa estava enfrentando. E aí eu falei assim, cara, eu confio em você. E eu vi que ele estava muito nervoso. E eu sabia que era um desafio para ele, um desafio para mim, porque foi eu que coloquei. O líder, ele tem que pensar em tudo. Ele tem que pensar em agradar desde o menorzinho. As pessoas veem eu brincando ali, igual ontem, quem viu eu brincando com as crianças. Eu tenho que me conectar com todo mundo. Então a minha linguagem precisa falar com todo mundo. Eu já trouxe pessoas para pregar, que ele falou de tudo, menos de jovem. Eu já trouxe pessoas para ministrar, que ele pula, ele sapateia, ele faz tudo, que eu não tenho nada contra isso, mas ele não se conecta com o jovem. Então, quando eu convidei o Adilton, para mim foi um grande desafio, por quê? Porque eu sabia que ele também enfrentaria os desafios dele, as limitações dele. Mas eu sabia que ele era capaz. Mas eu sabia que o medo poderia tomar conta dele e bloquear ele. Então eu falei, eu vi que ele estava muito nervoso. E aí eu peguei um momento do culto e falei assim, cara, só faz o que você sabe fazer. Transmita a sua verdade. Nós não estamos aqui para medir você. Sim. Você só está aqui porque você é capaz. Quando eu falei isso, parece que ele relaxou. E eu já vi ele pregando de outras maneiras. E ontem Deus usou ele daquela forma. E eu falava assim, eu estava no meu banco, sentado ali na cadeira. E o Espírito Santo falava assim, tô eu trabalhando no meio da igreja. Tô eu falando. Essa palavra, ela tem direção. E eu não sou, vocês me conhecem, eu sou muito racional nos meus cultos, por mais que eu me emociono muito fácil, mas eu tenho muito medo de trazer a emoção, muita emoção e te esquecer a razão. Nosso culto é pautado de um culto racional. Em alguns momentos nós nos emocionamos, e isso faz parte, porque a gente está trabalhando no mundo espiritual, mas eu também tenho muito cuidado de não trazer emoções para o microfone. E ali eu sentia muito forte que o Espírito Santo falava assim, eu estou falando. Isso tem direção. E aquilo, quando eu falei aquilo, que eu assumi o microfone, o Senhor falou, abraça ele. Por isso, vocês vão perceber que eu fiquei uns tempos abraçado com o Adilton, depois que ele terminou de pregar. Alguns minutinhos ali, eu fiquei abraçado com ele, e aí depois eu peguei o microfone e continuei falando. E aí eu direcionei a ele e falei, olha, Deus mandava falar para você acalmar teu coração, porque essa palavra tem direção. Então, às vezes, as pessoas esperam muita coisa de alguém, quando na verdade, Deus não está preocupado num culto como aquele, comigo. Deus não está preocupado com você, com a Rebeca. Deus está preocupado com aquelas vidas que foram convidadas para estar ali e que precisavam ouvir uma palavra. Porque nós já somos cristãos. Sim. Deus vai falar conosco, claro que vai. Mas Deus fala comigo no meu banheiro. Deus fala comigo no meu escritório. Deus fala comigo aqui, agora. Então, existem momentos que Deus precisa tratar as pessoas. E Deus fala para mim assim, estou eu tratando pessoas aqui nessa noite. Você está entendendo por que a palavra precisava ser pautada? Precisava trazer aquelas características? Então, para mim, eu vou nomear a nona Almadege como a melhor da minha história na liderança da Almadege. E ontem foi um culto assim surreal. Nossa, foi muito abençoado. Essa Almadege, ela, nossa, foi muito diferente. Acho que todo mundo que passou e teve a oportunidade falou exatamente isso. Foi muito diferente. Acho que todos estavam realmente unidos em um só objetivo. Exaltar o nome do Senhor Jesus, que é justamente o nosso tema. Mas eu também tenho um espaço muito grande no meu coração para a Almadege de 2019, porque foi a minha primeira. Então,
Foi o meu primeiro evento grande com jovens, eu e a Thalita, a gente chegava aqui e na época eram 3 dias, então a gente veio primeiro no sábado de manhã, e aí todos os dias a gente chegava em casa e falava, mãe, aconteceu isso, isso e isso, mãe, é muito diferente. Aí a gente, não, mãe, o pastor Renato falou isso, mãe, o Daniel falou isso, mãe, aí o filho do pastor... Zé Araújo também, eu esqueci o nome dele. Diego, isso aí. A gente, não, mãe, mas o Diego falou isso. E foi tão surreal, assim, porque a gente não era acostumado. Então, a gente cresceu na igreja, mas na nossa igreja não tinha eventos específicos pra jovem. Então, a primeira tem um espaço, assim, bem grande no meu coração. Mas eu acho que essa de tudo, eu acho que da entrega das pessoas, de tudo, assim. Eu acho que todo mundo tava num só propósito. E Sim, isso faz total diferença. E eu sinto, vocês melhor do que eu, mas eu sinto que cada vez mais nós estamos alcançando nosso objetivo, que é criar conexão. Sim. Sabe, eu percebo uma evolução muito grande, porque não se cria conexão forçado. Eu sempre tive isso como pauta da minha vida. Não se cria conexão forçado. A conexão, ela nasce naturalmente. Isso. Então é isso que eu vejo a geração de Davi cada vez mais conectada um com o outro. Sim, e essa questão também de já levar pra Minas, pro Itaim, já ajuda muito. Então, você vai se conectando pelas redes, daqui a pouco você vê, você tá falando que a pessoa no Instagram é que nem a gente. A gente é super fã da filha do Daniel, a Raíssa. Mas a gente tem vergonha de falar com ela. Raíssa, se você ver esse vídeo, eu tenho vergonha de falar com você, mas eu tô super sua fã, eu te acompanho. A gente te acompanha em todas as vocês redes sociais. Vocês não têm ideia da repercussão que deu. Eu cheguei do trabalho, ela super feliz. E aí eu brinco com ela, falo, olha... Eu tenho mais seguidores que você, até provocando ela mesmo para ver se é isso que ela quer, tal, para ela seguir a carreira dela. E aí, quando eu cheguei em casa, eu abri minha porta, ela, vem ver. Você fala que eu não tenho seguidores? Vem ver. E ela veio mostrar o vídeo de vocês, citando ela, citando o nome dela. Cara, aquilo para ela foi surreal. E até hoje ela comenta. Então, assim, ela ficou... Mano, então, por isso que eu falo, a gente tá criando conexão. Sim, e é esse o nosso caminho. Sim. Agora pode passar pra vida dele, né? É. Que eu tô falando muito, fala você Tá também, bom. né? Você vai estar aí só... Mano, minha mão tá sendo... É interessante que assim, eu não sei se foi de 18 ou se foi de 19, que deu mó treta por causa dos músicos, tanto do Itaim quanto da Sete. Você lembra qual foi? Foi essa? Eu tenho quase certeza que foi 18. 18? É. Ah, tá. Porque foi a pandemia aconteceu em 20, 19 ainda teve. Eu tenho quase certeza que foi Da 2018. 19 foi a camisa azul clara. Não, mas ali os músicos já não tava, foi 18. Que eu ia falar que são de perspectivas. Sim. Porque enquanto pra você foi marcante, claro, foi marcante também essa daí. Mas assim, Só que enquanto pra um só foi de um jeito quem tá nos bom... bastidores sabe a luta que foi. Por isso que eu falo pra vocês questão de bastidores, que a gente fica, por exemplo, muito assim, ai meu Deus, aconteceu tudo errado, tem um monte de problema, tem um monte de treta e tal. Só que, cara, Quem tá de fora... quem tá de fora foi maravilhoso, foi incrível, foi 10, Sim. foi a melhor. E assim, como o Daniel falou, conecta pessoas. Provavelmente as crianças que estão aqui vão falar que a de 2024 foi a melhor delas, entendeu? Sim. São coisas assim que vocês estão criando isso. Entendeu? Sim. Vocês estão criando essas conexões, entendeu? Então é só pra dizer isso mesmo. Então, Quando e eles é, chegaram era mata e agora a gente tá voltando a capinar. e é importante o que o Kelvin falou. Eu tenho uma lição pra minha vida, tá? Isso é meu, e eu carrego na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida ministerial e na Almadesd. Eu não trago memórias ruins na minha mente. Então, assim, tudo que é dos bastidores, eu rasgo, jogo fora e ali da porta pra fora acabou. Porque se eu não fizer isso, isso vai afetar a minha relação com vocês, Fica com as remoendo, lideranças. né? Então, assim, eu não trago memória do qual. Isso aí eu nem lembrava dos músicos, por exemplo. Eu não lembro. Eu lembro agora porque ele citou. Aí eu vou, busco no meu HD. Ah, foi isso mesmo que aconteceu. E se você contar detalhes, eu sei contar todos os detalhes. Mas eu tenho um hábito seguinte: eu gosto muito de jogar na lixeira do meu cérebro. E eu não busco. Entendeu? De vez em quando eu faço até. Nós não fazemos limpeza do cérebro. Você joga na lixeira e coloca lá na sua caixinha e acabou. Então, eu tenho muito hábito seguinte: coisas negativas. O que eu posso tirar de bom daquilo? Acabou. E aí eu vou e tiro uma lição de bom daquilo. Mas eu jogo no esquecimento. Porque aquilo vai me atrapalhar a me relacionar. Então, por exemplo, tem coisas que eu tenho que pegar, às vezes, mais firme com alguém, com um líder meu, que eu falo mais com os líderes. Então, acabou ali, ele vai ver que o meu comportamento com ele não muda em nada. Porque eu trago isso pra minha vida. Então, eu pego as lições, eu pego aquilo de aprendizado, amadureço
melhoro a minha concepção e depois acabou. Jogo aquilo no esquecimento e vida que segue. Agora descentralizando um pouco da Uma 10. O quê? Querendo ou não, também a gente tinha... Peraí, a gente tá voltou embolado, a tá conversar embolado. aqui do nada, né? Não, Porque a gente tinha dado uma pausa, então... Ah, a luz tá provavelmente apagando. eu nem- Não precisa, faz parte. Não, é sem pauta, manda bala. Ligou? Nossa, essa luz toda vez tá esquecendo. Thalita, se você quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? Eu respondo aqui pra câmera e só... Você vem Você aqui. manda aqui no celular. Sim. Agora descentralizando um pouco da Uma 10, né? Indo pra sua caminhada como jovem. Como foi a sua caminhada de jovem até você virar líder de todas as gerações de Davi, né? Uau, prepara o coração agora, vamos lá. Na verdade, eu comecei nas criancinhas, hoje chama Grupo Infantil Ovelhinha da Paz, desde a época, tá? E muito cedo eu assumi a tesouraria da mocidade, acho que os meus 15 anos, tá? Então eu assumi muito cedo uma responsabilidade, então eu amava fazer os carnezinhos, eu amava ali controlar aquilo, eu achava o máximo, então começou ali, uma liderança local de caixa. Aí foi quando o nosso líder virou pastor José Araújo, que aí virou líder da mocidade, e aí ele colocou eu e o Mateus como líder e eu como segundo. Só que às vezes havia um conflito ali entre eu e ele na questão da liderança, porque a ideia é diferente, mas uma coisa que eu sempre aprendi é quem tá com bastão é que manda, e acabou. Nós nunca, de repente, vamos bater as ideias. Talvez se você colocar qualquer outro líder hoje no meu lugar, ele vai ter outras ideias, ele vai fazer de forma diferente e não vai fazer igual a gente faz, porque é assim que funciona. E aí a gente foi trabalhando. Aí acho que com 2 anos e meio eu virei líder da mocidade. Então eu liderei a mocidade durante 10 anos. Direto, sem parar. E aí foi quando veio o convite da Uma 10. Aí eu continuei liderando o Itaim Paulista. Tá? E aí depois eu vi que... Aí o pastor falou assim, olha, vamos colocar outra pessoa aqui para liderar, de repente para não sobrecarregar você. Aí colocaram outra pessoa para liderar. Depois disso eu voltei para a liderança de novo dos jovens. Tá? Eu só estou complementando os tempos. E depois eu saí definitivo, já tem 4, 5 anos, eu acho que eu não sou mais líder local. Que aí eu fiquei somente na liderança geral. Cara, quais os aprendizados que eu trago? Primeiro, que o jovem sempre quer uma pessoa para conversar. O que eu aprendi no total desses anos é que muitas vezes uma coisa que a Igreja Católica ela fez e fez muito bem foi o confessionário. Sim. Tá? Ela fez aquilo muito bem porque aquilo leva as pessoas... O que a gente não concorda com aquele sistema? É a pessoa se confessar e ser punido pelo que ela confessou. Toma isso, toma aquilo. Mas a ideia do confessionário é muito bom. Porque a maior doença hoje é a depressão. Sim. É depressão. E a gente percebe que as pessoas elas querem conversar. Elas só não encontram as pessoas certas. Então, a minha vida inteira, eu vi isso no meio dos jovens, que nós queríamos pessoas para conversar, e eu falei, então, eu preciso ser essa pessoa. Que as pessoas que me procurar, confiar em mim para conversar, elas vão encontrar em mim um refúgio, elas vão encontrar, cara, ele não fala isso para ninguém. Uma vez, uma mãe foi pedir um conselho para uma outra mãe, 2 mães conversando. Uma delas falou assim, conversa com o Daniel, você pode ter certeza que ele não vai abrir a sua vida para ninguém. E ele vai ajudar sua filha. Aquilo pra mim eu nunca esqueço. Isso é um dos detalhes. Porque eu sempre tive isso pra mim. Cara, os jovens precisam confiar na gente. O que eles mais querem é alguém pra confiar. Aí como eles não confiam, muitas vezes numa pessoa próxima, ele vai contar pra alguém lá fora. Sim. Que não se conecta com a fé dele, com o bate-papo dele. E aquela pessoa dificilmente vai dar conselhos bons. Então a minha trajetória foi uma trajetória muito temente a Deus. Eu tenho muito temor de Deus. Então, dificilmente eu vou tomar uma decisão da minha cabeça, dificilmente eu vou tomar uma decisão pautada das minhas vontades, dificilmente vocês vão pegar, poxa, o Daniel fez da vontade dele. Eu não faço nada da minha vontade. Quando se relaciona à igreja, eu sempre vou estar pautado de opiniões, de ouvir alguém. Eu gosto muito de ouvir pessoas. Eu não lidero sozinho. Eu sempre falei isso. A Uma 10, quando nós assumimos, foi um pedido do nosso pastor. Monta uma diretoria, monta uma equipe. Eu falei, pastor, eu não gosto de montar equipe. A minha equipe é todos os líderes. Nós já somos uma equipe. Então vocês observam que nós criamos uma raiz de não ter liderança. O Daniel é o primeiro, depois tem um vice. O fulano é vice líder. Não tem. É o segundo, não tem. Não. Por quê? Porque eu entendo que todos nós somos um braço do Daniel. Eu sempre vi assim. Então a minha trajetória na mocidade foi uma trajetória de muito aprendizado, mas de muitos erros também. Porque eu comecei muito cedo. Entendeu? E eu entrei na igreja bem naquela fase de transição, daquela igreja
extremamente conservadora e hoje conservadora. Então existe uma diferença muito grande da extrema conservadora para Sim. conservadora. E eu entendo que o caminho é ser conservador e não o extremismo. Tudo que é extremismo não presta, não é bom. Sim. E aí eu vim de uma era extremistas. Quando eu digo extremista, eu não digo em costumes, eu digo até mesmo em ideias jovens, em pensamentos para os jovens. Então, vocês sabem quanto eu que hoje nós somos uma igreja conservadora, Sim. mas nós já vivemos um outro tempo que nós éramos bem mais conservadores em todos os sentidos, e não estou falando de doutrina, de usos e costumes, não estou entrando nessa pauta, estou entrando em todas as outras pautas, por exemplo, aonde nós íamos ter um trabalho onde os jovens iam dormir fora de casa, há 25 anos atrás, nunca. Entendeu? Então é isso que eu estou querendo dizer. Então a minha juventude foi assim, pautado de muito temor do Senhor, muito temente a Deus, como eu sou até hoje, e eu me considero ainda conservador. E é legal que você começou desde novinho e hoje em dia você tem uma conexão muito boa com os jovens, né? Com todos os jovens, eu creio. Sim. Porque, pelo menos eu falo por mim, que é boa. A gente se trata como realmente, como amigo, não vê Sim. como uma pessoa... não sei. Tipo, só meu líder, uma isso, pessoa inacessível. Inacessível. É porque eu acho que isso é muito ruim. Eu vejo as pessoas desejando assim, ó, feliz ano, esses dias eu comecei a me conectar com as pessoas esse ano, por exemplo. A pessoa fala assim, feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo. Aí eu falei, cara, é mó barato esse negócio de feliz ano novo. Porque as pessoas desejam pra nós feliz ano novo e nós desejamos, mas a gente não faz nada de novo. Sim. Muita gente não fazemos nada de novo. E eu sempre vi essa barreira de as pessoas se conectarem. Eu falava, cara. Então, eu falava assim, poxa, as pessoas veem um líder assim, um cara superior, um cara que entra por trás dos bastidores. E eu não sou assim. Eu sou super acessível, eu falo com as pessoas. Então, as pessoas já falaram assim pra mim, cara, você tem que tomar cuidado onde você anda. Você não é mais aquele Daniel lá, você tem que tomar cuidado onde você anda. Porque quando eu falo para as pessoas que eu ando de metrô, não, de boa. Não, mas tem que tomar cuidado, tal. E eu não penso assim. Eu acho que a gente é acessível às pessoas. Sim. As pessoas falam, precisa tomar um café comigo. Entendeu? Precisa tomar um café comigo, andar comigo, você vai ver que eu sou a mesma pessoa que eu era sempre. O mal do homem é quando ele tem o poder nas mãos, aí ele acha que ele é alguma coisa e nós não somos nada. Hoje eu tô aqui, se o Senhor quiser tirar meu fôlego de vida agora, eu não saio pelaquela porta, eu saio de outra forma, mas não em vida. Então eu sempre entendi isso, da onde eu vim, quem sou eu. Então eu entendo que a liderança da Umadege é um papel que Deus me colocou, que amanhã pode ser outro, pode ser qualquer um de vocês, então eu não tenho como me engrandecer com isso. E outra, líder que não se conecta não é líder. Entenda isso, você que está me assistindo, que você que é líder. Líder que não se conecta não é líder. Ele está perdendo tempo. Se você não se conecta com seus liderados, você não é líder. Acabou. O líder é aquele que conhece um liderado, conhece, convive, toma café junto, toma sorvete junto e acabou. Líder que não se conecta não é líder. É legal que você foi já um jovem da Sopro Divino, né? Igual Sim. a gente. Então você sabe das nossas experiências e sabe como ajudar a gente. Sim. E falando nisso, eu lembrei que ano passado foi a primeira Umadege das suas filhas, né? Sim. Da Nicole e da Raíssa. E você como pai, como é pra você ver que uma geração que saiu de você já está participando de um projeto que começou lá anos atrás? Então, como é pra você como pai mesmo, vivenciar isso? É uma realização. Você vê suas filhas, cara, ali, porque na primeira Umadege, se você pegar a mais novinha, ela tinha 2 anos. Ela fez A Brenda? a Raíssa. A Raíssa. Se você pegar 9 anos, ela estava mais ou menos de 1 ano e meio para 2 anos. Sim. Então ela é bebê de colo. Hoje ela está aqui. Então, lembra que eu falei que a Umadege era um trabalho que tinha continuidade? Aquelas pessoas que não acreditavam, que era mais um. Porque é carnaval, ano que vem talvez nem consiga juntar. Tá aí. Então, ela cresceu. Minha filha cresceu, minha filha está aqui. A Umadege cresceu, a Umadege está aqui. Então, é uma realização de um sonho. Ver a sua filha. E essa sua pergunta é o tempo todo eu estou me conectando com ela num olhar lá de cima, com as duas, olhando para elas. E ainda que elas não vejam isso, mas eu falo, caramba, elas estão lá embaixo. Caramba, elas estão lá embaixo. E eu vou confessar para vocês aqui uma coisa, que eu estava decidido a sair da liderança dos jovens. E eu pedi a opinião de algumas pessoas. E eu estava decidido a dar um tempo. Porque eu entendo que tem hora que chega a sua hora e você tem que abrir espaço para outra pessoa. E aí eu falei, cara... E aí eu tava com aquilo na minha cabeça, conversei com 3 pessoas. E eu falei, cara, eu acho que eu vou sair da mocidade, vou dar oportunidade. Porque eu entendo que existem pessoas mais capazes do que eu. Eu sempre entendi assim.
E aí eu falei, cara, aí veio aquela coisa no meu coração. Espera suas filhas primeiro criar estrutura, para que Sim. elas possam ter aquela fé delas e não a sua. Então talvez hoje as minhas filhas, elas vivem a minha fé. A Raquel foi muito feliz na colocação dela. Sim. Talvez, como a minha filha, como a Raquel, as minhas filhas também, como o Mateus testemunhou, estão vivendo a minha fé. Pela idade. E isso é super natural. Então eu falei, cara, eu estarei lá não só por elas, mas por todos os jovens. E aí a Thalita, sem ela saber, eu nem falei pra ela nada. E aí ela falou pra mim assim ontem: você é a cara da Almadeste. E é verdade. Então, A gente cara, pensa em uma ideia, a gente já lembra direto do Daniel. então aquilo nos conecta e mostra pra nós que Deus estava naquele propósito de 9 anos atrás. Que não é nada nosso, não é nada de mim mesmo. E ela nem sabia de nada, não tinha conversado com ela. E ela falou assim, cara, nós tava falando de outras, eu tava falando dela. E ela falou assim, você é a cara. Eu não conectei isso com ela. E ela falou, você é a cara da Almadeste. E eu não olho isso como uma grandeza, sabe? Deus sabe do meu coração. Se você fala isso para outras pessoas que não têm maturidade, ele vai se encher o peito, cara, eu sou o cara. É isso aí, é isso aí. Mas não, eu olho aquilo como um legado. Que eu estou criando um legado, formando pessoas que com certeza, mais tempo ou menos tempo, dará continuidade nisso. Eu sei sim que vai chegar a minha hora de passar o bastão. Isso faz parte. Mas quando eu vi minhas filhas lá, eu vi tantos adolescentes chegando, eu falei, eu vou me esforçar para dar mais gás para isso. E claro que isso não inibe, não quer dizer que não tem pessoas capacitadas para isso, não. Foi que, como era tudo minha vontade, eu achei que eu precisava dar um tempo Uhum. devido a questões estruturais que eu poderia prejudicar a fé das minhas filhas, que hoje é a minha fé. Então hoje eu saio daqui convicto que talvez elas vivem a minha fé. Mas eu sei também que não só ela, mas muitos ali vivem a minha fé. E então eu tenho certeza que como espelho para muitos, eu quero continuar sendo um espelho, mas independente disso, nós vamos continuar e muito mais forte pro ano que vem. Com certeza. E falando em espelho, né? Você é uma referência, como a colocação da Thalita, a gente pensa em uma dessas, a gente já lembra do Daniel. Mas não só como líder, como uma pessoa na igreja. A gente tava até brincando aqui ontem durante o jantar, que a gente ficou olhando nas redes sociais do Daniel e fala, eita, que chique! E aí a gente queria que você contasse um pouquinho também da sua trajetória profissional. Porque hoje, como até o Daniel perguntou ontem, a faixa etária, né? Então a gente tem muitas pessoas entre 10 a 20, 30 anos dentro da geração de Davi. E às vezes a gente meio que se prende a, olha, eu não posso, olha, eu não consigo. Eu sei um pouquinho do seu testemunho que eu conheci na minha primeira Madege, então eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional, porque a gente fala para jovens que às vezes eles esquecem Sim. que eles têm chance, que eles podem sim se tornar uma profissional, eles podem ter sucesso e glorificar o nome do Senhor através da profissão deles, que é o que você faz. Então eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória profissional. Isso aqui não tem como não emocionar quando fala da minha vida pessoal. Porque é o seguinte, porque tudo começou, eu tava na porta da igreja, eu era um diácono, e é sério, eu trabalhava no supermercado de pacoteiro. E o meu desejo era arrumar um emprego de segunda a sexta. E aí parecia loucura, mas em uma certa feita, a igreja do Itaim tem um jardim, não sei se vocês lembram, tem uma mureta de jardim nas duas paredes, lá de fora. Eu Ela não tem, lembro. depois vocês reparam, tem uma muretinha nas duas laterais. A igreja no centro, nas duas laterais tem uma muretinha. E um dia eu era diácono, trabalhava no mercado, não tinha tempo de cultuar. E eu encostei o pé no jardim da igreja. Sabe que você tá em pé, você levanta o pé e coloca o pé em cima do murinho. E ali eu comecei a falar com Deus, até quando? Ah, Senhor, poxa, o Senhor tem promessa na minha vida. Até quando? Tá bom, o tempo passou. Aí eu fui para um culto no lar. Passou umas semanas, 3 semanas, eu fui pro culto do lar. E chegando lá, a irmã começou, usada por Deus mesmo, pessoa séria, idônea. E aí ela começou a falar das coisas de Deus lá, pregar. Uma moça, uma senhora. E ela começou a falar das coisas de Deus.
E aí ela falou assim, Deus começou a usar ela. Falar com um, falar com o outro. E aí foi indo pros finais daquele culto. E ela falou assim, e você? Tu lembra quando tava no jardim da minha casa? E tu falaste isso comigo? Tô eu realizando o teu sonho. Então somente espera. Então aquilo pra mim foi surreal. Porque ela falou exatamente o que eu falei com Deus sozinho. E aí, não demorou muito. Eu comecei a fazer faculdade. Saí do mercado. Eu falei, cara, eu preciso tomar uma atitude. E aí Deus usou outras pessoas depois disso. E aí eu saí do supermercado e tal, comecei a estudar. Eu já tinha saído do mercado. Aí a faculdade que eu me inscrevi, bolsista, olha que coisa louca, ela não formou turma. Agora, da onde eu ia tirar dinheiro para estudar? Porque eu saí do mercado, não tinha horário para estudar lá. Na época era um horário só. E eu tinha que... Agora, como é que eu vou arrumar um emprego, sendo que eu não sei fazer nada, eu trabalhava em mercado. E agora, como é que eu vou pagar minha faculdade de contabilidade? Para você arrumar o estágio, tem que estar pelo menos no segundo semestre. Sim. Mas Deus tinha promessa. O que aconteceu? Eu consegui arrumar um emprego de auxiliar de escritório. Ganhava muito pouco. E não pagava a faculdade. Até que a minha esposa, um dia eu falei assim, olha, eu vou ter que trancar a faculdade, porque não dá. Mas lembra que eu disse que Deus tinha promessa? E aí, minha esposa falou assim, eu pago então, nós vamos viver para pagar a sua escola. E cara, foi surreal. Era só nós dois e assim. E ela recebia o salário dela e colocava na mesa todo dia à noite, que ela recebia, todos os dias de pagamento. Ó, tá aqui o dinheiro. E não era só da faculdade, era todo o dinheiro dela. E aquilo foi acontecendo um mês, foi entrando um mês. E todas as vezes que eu passava pela catraca da faculdade, eu falava, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui. Então, eu tinha plena convicção que eu estava lá porque Deus tinha me levado até aquele lugar. E uma vez surgiu são muitas coisas. E uma vez surgiu uma coisa engraçada. Eu tinha muitos amigos de faculdade que trabalhava, pessoal do Itaú, que ganhava bem. E um dia eles me chamaram para ir para a cantina. E eu mal pagava a faculdade. Aí eu falei, não, porque eu vou estudar para a prova. Mas era conversa. É que na verdade eu não tinha dinheiro para ir na cantina. Então, cara, a gente pode superar as adversidades. Sim. Não é porque Deus falou que vai dar algo que vai ser fácil. Mas a gente não pode parar. A gente não pode desistir. E foi isso que eu fiz. Durante bons semestres. São 8 semestres do meu curso. Depois eu fiz pós-graduação, as coisas melhoraram. Mas falando ainda dessa trajetória da primeira graduação. Foram quase 5 semestres nesse cenário. Minha esposa pagando. Eu mal com o dinheiro da condução. E aí eu tinha perto da minha casa uma lanchonete que vendia salgados. E era muito mais barato que na faculdade. Então eu pegava um potinho da minha casa, catava o potinho e colocava os lanchinhos ali. Porque, como eu disse, o meu dinheiro mal dava para pagar a condução, os livros, as apostilas, tudo. Naquela época não tínhamos acesso igual nós temos hoje. Quando fala aquela época, 2010, parece loucura, 14 anos atrás. Mas não tinha. Era tudo da biblioteca, os professores deixavam os livros lá, nós tínhamos que pegar tudo já xerocado. Então era muito difícil. E as coisas foram melhorando. Até que um dia mandaram a minha chefe, ela pediu as contas da empresa. Eu não era nem formado. E naquele escritório, era um escritório muito grande. E eles contrataram uma pessoa para ocupar a nossa chefe, para ocupar o lugar da nossa chefe. E o que acontece? E essa pessoa demorou para chegar. E enquanto isso, eu fui fazendo as coisas. Deus foi me dando uma estratégia que eu assumi a posição de líder daquela equipe. Em torno de 6 a 7 pessoas. Mas foi muito natural. Não foi porque eu falei, deixa eu aqui. Não. As pessoas direcionavam as palavras para mim. Parece que tem gente que fala assim, tem alguns que nascem líder, outros se formam líder. Sim. E eu entendo que os dois tá tudo certo. E aí parecia que eu começo a ver a minha história, eu acho que eu sempre fui líder de alguma coisa, porque eu lembro nas brincadeiras de futebol, era eu que queria tirar para o ímpar para escolher o time, sabe? Nas escolhas ali do lado do campo, eu queria escolher, organizar, valendo medalha. Eu que falava, vamos valendo 3 medalhas. Então eu sempre tinha ali aquela coisa da frente, de ir lá, se posicionar. E aí nós perdemos o colaborador. Essa pessoa, minha chefe, saiu e eu assumi. Quando essa pessoa foi contratada para ocupar o meu espaço, eu não sabia de nada.
Aí o dono falou assim, olha, é o seguinte, continua aí. Aí foi quando o meu salário começou a melhorar. Não nada absurdo, mas começou a melhorar. Mas aí eu comecei a entender, poxa, existe uma defasagem aí. Eu poderia abrir o meu escritório um dia. Então, eu comecei a atender as empresinhas pequenas que eu conseguia atender na minha casa, mesmo trabalhando. Então, aos sábados, eu saía de ônibus, eu não tinha carro. Eu saía de ônibus para atender alguns clientes pequenininhos que eu tinha. 4, 5 clientes, que me pagavam muito pouco. Já aconteceu o dia eu ir nesses clientes para receber os honorários que eles me pagavam muito pouco, baratinho, R$ 50 por mês, por exemplo. Para mim, por exemplo, pegar dinheiro de condução, dinheiro para almoçar. Então, a nossa trajetória não é porque Deus nos prometeu que vai ser tudo a mar de rosa. Não vai. O que nós não podemos é desistir. Sim. E foi isso que aconteceu. Eu não desisti. Então eu sou muito grato a Deus pela minha esposa, pela grande mulher que ela é e que ela foi, em entender que naquele momento ela seria um braço. Então hoje a gente tem um conforto, um pouco de conforto que nós temos, mas eu louvo a Deus por ela. Quinta-feira nós comemoramos 15 anos de casados. E eu chamei ela na frente da igreja e eu fiz essa homenagem para ela, porque tudo que eu sou, quando eu subi naquele palco, representando ali para cerca de 3.000 profissionais da área contábil, para falar um pouco da minha trajetória, eu entendi na hora que eu só estava ali porque pessoas acreditaram em mim. Então, e antes de mais nada, eu acreditava em mim mesmo. Sim. Porque tem muita gente que fala assim, eu não vou fazer isso. Já que você não acredita em mim, eu não vou fazer mais. Ninguém acredita em mim. Então, o mal da geração, o mal nosso, é fazer as coisas para mostrar para os outros que a gente é capaz. Eu sempre quis mostrar para mim mesmo. Acabou, eu quero ser e eu vou ser. E o que eu quiser ser, eu vou ser. Não é a minha cor que impede. Uma vez me chegaram e me falaram assim, eu quero te convidar para escrever um livro. Você é uma história de superação. Você é negro, da periferia e tal. Eu falei assim, o que tem a ver? Lá na periferia tem um monte também que superou e que venceu. E que não é negro. Então, as pessoas, a sociedade cria um sistema, porque eu sou negro que eu tenho que ser bolsista. Porque eu moro na favela, eu venci. Não, qualquer um pode vencer. Aí a pessoa quer usar aquilo como, porque ele é da favela, porque ele é negro, não, porque ele é da comunidade, porque agora não é mais favela, não mudou nada, é a mesma coisa. Porque ele é da comunidade, porque, cara, quem quer vencer, ele vence morando no Alphaville, ele vence morando embaixo, vendendo latinha na rua. Quem quer vencer, vence e acabou, independente da cor de pele. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era açougueiro e eu venci. E tô vencendo. E como você falou, Rebeca, dos vídeos, eu sou parado toda hora com pessoas que... Cara, o que esse cara tá fazendo com os vídeos? O que você fez pra fazer gravar? Simplesmente eu fui pra cama e gravei. Eu quebro a cabeça, eu faço coisa errada, eu erro. Entendeu? Esse dia eu fui confrontado pela primeira vez pelo um... Como que chama aqueles caras aqui? Hater. Esse dia um hater falou assim, de vez você se preocupar com o que é proibido pros dentistas, por que você não vai te falou aquele palavrão? Aí eu falei assim, cara, eu não vou parar. Para você de ver meus vídeos. Acabou. Tá tudo certo. E pronto. Acabou. Então assim, superação, tá? O Vitor falou uma coisa muito, muito, muito importante. Cara, Daniel, você se conecta super bem com o jovem, porque eu não quero ficar pra trás. O que me fez ir para as redes sociais é porque eu não quero ficar para trás. Eu não quero ser um analfabeto amanhã de redes sociais. Eu não sou um expert, mas eu também não quero ficar para trás. E se eu quero me conectar com os meus filhos, com as minhas filhas, eu tenho que estar por dentro do que eles curtem, do que eles estão vendo, do que eles assistem. Eu não posso perder essa conexão. Então isso me fez superar o medo. Na pandemia, eu levei quase 6 horas. Eu disse 6 horas dentro da igreja para fazer um vídeo de 20 minutos. 6 horas. Se você me der 6 horas hoje, eu gravo 3, 6, 9, 12, 15. Eu gravo 150 reels em 6 horas. Caraca. É isso aí. Por que eu sei disso? Porque da última vez aqui eu gravei eu tinha 2 horas no estúdio, eu gravei 38 vídeos. Reels. E eu não voltei em nenhum. Então, todos que vocês estão vendo aí foi todos esses nesse estúdio que eu aluguei. E eu tinha 2 horas para gravar, na minha estratégia, gravar 35. E eu gravei os 35. Ainda me sobrou meia hora. Para mim estruturar a sala. Então é isso. A vida é uma estratégia. Nossa,
Que show. E você Desculpa minha emoção, tá? Ah, imagina. Faz parte, a intenção é isso mesmo, mostrar as pessoas reais mesmo, Sim. mostrar a realidade. É sem pauta. Sim, sem pauta, sem isso. E você falou da Nara, eu não lembro exatamente o testemunho de vocês, mas vocês se conheceram na Sopro. Ela Sim. era da Sopro mesmo? Conta um pouquinho da história de vocês Vamos também. lá. Um pouquinho da nossa história. O que acontece? A Nara, ela cresceu na igreja junto comigo. Só que nós não tínhamos conexões. Até porque eu, como líder, sabe que líder cria uma barreira muito grande com os liderados naquela época, tá, gente? Sim, Pra você sim. ver, quem me conhece hoje, eu me conecto com pessoas daquela e falo assim, cara, por que eu não peguei você agora? Você era muito severo. Mas não era. Eu não tinha maturidade. Eu não Sim. tinha a experiência que eu tenho hoje. Eu tive que errar muito pra chegar no Daniel que chegou hoje. Então, as pessoas que não me conhecem, eu convido, vem tomar um café comigo. Quem toma um café comigo, ele vê que, cara, o cara é surreal. Não porque eu sou bom, pela simplicidade, o jeito de tratar os problemas, o jeito de encarar os problemas. Hoje eu levo os problemas muito natural. Cara, vamos dar a volta por cima. Então, como é que eu conheci a Nara? Nós não tinha muita conexão. Mas um certo dia, após o ensaio dos jovens, lá todos os domingos nós limpávamos a igreja. Terminava os cultos, nós limpávamos os banheiros, limpava a igreja. Era hábito do jovem há muitos anos. E um dia eu falei assim pra ela, e aí, ô pé sujo, quer ir comer um bolo comigo? Porque ela tava de Havaiana. E ela tava... Quando ela vê esse sem pauta, ela vai lembrar disso. Ela tava com um Havaiana todo gasto. E eu falei assim, eita, pé sujo, quer ir ali comer, quer comer um bolo comigo? Comer Havaiana, ó. E era perto da igreja, que tinha um rapaz que vendia bolo. Ela, você tá me chamando, mas eu vou, então. E vocês, hoje a Havaiana é chique. Cara, Mas hoje, até cara. hoje tem umas brincadeiras, a Havaiana nas empresas, que a Havaiana é 100 pau, 80, Sim. depende da Havaiana. E naquela época eu tava usando aquelas Havaianas tradicionais, sabe? Aquelas azulzinhas. Azul e Aquela branca. cabeça do Brasil. Isso, aquelas de R$ 10 da feira, que é quando gastava, a gente colocava lá um prego embaixo. Ou comprava as correias, As tudo na correias. feira, né? E aí eu falei, vamos. E ali, nós começamos a criar uma conexão. E aí eu falei pra ela assim. Aí isso começou assim, com esse Havaiana, essa brincadeira. Aí minha irmã falava pra ela assim, você tem que namorar com o Dani pra ele colocar você na linha. Desse... Aí ela, Deus me livre a namorar com ele, porque... porque fulana gosta do Daniel. Não posso falar não, porque hoje ela é casada. Tudo bem. Pi, Tudo bem, pi. Ó, corta aí, eu já falei o nome dela. Mentira, não falei não. Não, mas ela não escondia de ninguém que gostava de mim. Mas eu não gostava dela por o simples fato que eu cresci na casa dela. Então eu tinha uma conexão com ela de irmão. Agora ela já sabe quem ela Veio é. de outra forma, né? Veio de outra forma. E aí, mas todo mundo já sabe quem é. Que eu não posso falar o nome, mas todo mundo sabe quem Não, é. tudo bem, tudo E bem. aí ela falava assim, pra minha irmã, eu não posso namorar com ele. Deus me livre, porque a fulana gosta dele. Fulana que ela era amiga dela. Mas eu não me conectava com ninguém, nem com ela, nem sabia. Minha irmã tava nos bastidores arrumando A isso aí irmã, pra minha pô, cabeça. namora meu irmão. Namora meu irmão. Namora aquele meu irmão cara. que eu vou. Ele vai te colocar. Não, olha o script. Namora com meu irmão porque ele vai te colocar na linha. Nunca ela ia querer. Quer dizer, a minha irmã tava separando o casal. Porque como é que você vai colocar a pessoa na linha? E aí, beleza. E ela tinha uma conexão muito forte com essa minha irmã. E aí ela ia na casa da minha mãe aos domingos, mas com a minha irmã nunca rolou nada. Nunca nem olhar. E aí, pra ajudar, eu era aquele líder muito... Não tinha a experiência que eu tenho hoje, não tinha a visão que eu tenho hoje. Então, eu era muito, talvez, muito arisco na liderança. Muito aquela coisa que jovem tinha que ser, sim mesmo, Engessado. na rédea curta. E beleza, tá tudo certo, vamos pra frente, vamos mudar. E tô aqui hoje. Então, aí começou a conexão aí. E ela namorava um jovem da igreja que ela não se conectava com ele, nem ele com ela, mas namorava pra tentar se conectarem. É engraçado isso, mas acontece, é legal se conhecerem, mas com ela não deu trégua. E uma certa feita, uma irmã chegou na igreja e falou assim pra ela, olha, Deus mandou te dizer que ele está preparando um jovem pra você, ele é obreiro da minha casa e prega a minha palavra, então somente espera no Senhor. Aí ela levou um choque, ela tava namorando. E aí, só que esse jovem não era obreiro, não pregava a palavra, não fazia nada. E ela veio falar comigo, eu como líder dela veio falar comigo, eu falei, mano, não dá ideia não, vai orar. Você não sabe se é de Deus esse negócio, você tá namorando, para com isso, não dá ouvido não. Eu falei pra ela, não dá ouvido. Spoiler. Hoje eles são Casado. Não, porque não era... filhas. Porque não era eu, ela namorava uma outra pessoa, mas era assim, era coisa de 2, 3 semanas que ela tava junto com É namoro se recente, conhecendo.
E aí, e não se conectava, e aí essa pessoa falou isso. Por isso a gente tem que levar muito a sério esse negócio de Deus, tal, muito a sério. Você tem que entender o que que é Deus e o que que não é Deus. Sim, E aí eu falei pra ela assim, poxa, cuidado, não dá ouvidos 100%. Mas mal sabia eu que essa pessoa era eu, que Deus estava falando. Ele tava dando conselho e era ele mesmo. Era eu mesmo, porque ela falou assim, ele é obreiro. E eu, como é que, Daniel, você tem prova disso? Eu era o único obreiro da igreja jovem. Eu era o único obreiro. Não tinha com quem pensar. Eu era o único obreiro que pregava a palavra na igreja Sopro Divino do Itaim. Não tinha obreiro que pregasse. É só eu. Esse recado foi naquela tela neon, assim. Deus, por favor, me mostra. E Mas aí- mostra bem claro. E aí, comecei a me aproximar dela. Naquela época, vocês não pegaram isso? SMS, você comprava pacote e mandava por caracteres. Então, assim, ó, uma mensagem, você tinha até 250 caracteres pra mandar. Isso é coisa antiga. Então, eu não mandava pra você, Rebeca, oi. Jamais. Você pegou essa época? Não, você é muito novinha. O que que nós fazia? Nós fazia, oi, tudo bem, como é que você tá? Usava os 200 caracteres, porque, era, por exemplo, era 70 centavos por mensagem. Então, a gente, imagine você ficar, oi. Imagina a Thalita. Oi, Daniel, como é que você tá? Eu tô bem. E você? Tá aí? Tô não, tô aqui. Então, os jovens hoje ia pagar conta de 300, 500 reais. Sim. Então, não tinha. Então, nós tínhamos que fazer um textão do máximo de 200 caracteres e mandar. Beleza? Mandava. E aí, eu comecei a comunicar com ela assim. Mandava mensagem pra ela. E ela começou a corresponder. Aí, um dia eu falei assim, rapaz, eu duvido você fazer uma cartinha dessa pra mim de amor, do jeito que você tá falando aí. Ela falou, eu faço, você duvida? Eu falei, duvido. Aí ela pegou, eu tenho essa carta até hoje. Ela pegou aqueles cadernos e foi colocando folha por folha, Carta de rolo. assim, a carta de rolo. Nossa! Metros e mais metros e mais metros e mais metros, escrito à mão. Te amo, te amo, te amo. 4 fileirinhas de cada lado. Então ela foi escrevendo e você desenrola isso, eu tenho isso até hoje, esse rolo. E eu mando pra você as fotos que tá guardado. E aí, eu só espero que esteja guardado. E aí, você desenrola isso aqui, vai até lá embaixo, um rolo de te amo. E ali começou. Aí eu falei pra ela, você não quer namorar comigo? Eu vou falar com seu pai. Vamos orar nesse propósito? Ela assim, vamos. E aí, eu sempre fui muito conservador. Eu fui falar com o pai dela. E a gente, quando fala isso aí, o pessoal dá muita risada. Aí eu fui falar com o pai dela. Eu falei assim, olha, pastor Francisco, eu quero explicar pro senhor que eu estou orando pela sua filha e tal. Aí ele falou assim, você pode estar orando, mas ela não é de oração não, viu? Menina. Então, mano, eu já tava nervoso. Você ficou Eu fiquei muito sem gelo, eu fiquei muito sem graça. Mas ela tava Eita. orando de madrugada comigo, porque nós mandava SMS, mas era em off. Então, eu acho que nem ele sabia. Era no... Mas você sabe como é pai, né? Então, Sim. o pai é mais... E foi isso, cara. Aí nós começamos a namorar. Aí eu levei ela pra Eu fui super romântico, levei ela pra um parque da nossa cidade. E lá eu comprei a aliança, deixei no bolso e convidei ela pra ir num pedalinho. Eu não conhecia ela. Eu não sabia que ela tinha medo de pedalinho. Nossa! Ele tentou ser romântico e ele levou ela no meio do Não, eu queria. Eu chamei. Não, eu planejei levar ela pro pedalinho no meio lá. E aí. Só No que ela meio não da- foi. No meio do lago. E aí eu ia dar aliança. Pedindo ela em namoro. Só que ela tem medo de pedalinho até hoje. Então eu fui pro pedalinho sozinho. Aí quando voltou, tá, eu fui pedir ela em namoro na frente de todo mundo. Dei aliança, tá? Nós levamos pra igreja, oramos. E estamos hoje até hoje juntos, 15 anos casados. Não. Então tudo começou aí. Mas, e aí Deus nos presenteou com várias histórias lindas, vários exemplos lindos. Depois veio a nossa filha Nicole, que é a nossa filha adotiva. E aí foi. E nós estamos juntos aí 15 anos. Que legal. Um minuto. Ok, vamos pausar agora, gente. Gente, e meu tempo aí? Na namoro. Eu ia matar minha futura esposa. Acabou minha criatividade. Ou eu sou muito ruim. Olha aqui. Eu tô nervoso, minha mão tá suando. Mas, Você falou 52 minutos já. meu Deus, eu vou falo perguntar. demais. Foi 10 anos que você foi líder do Itaim, né? Em torno, somando os 2 tempos, uns 10 Eu vou anos. perguntar. Então, onde vai? Mas nós estamos falando da minha Peraí. vida pessoal, É, hein? sei, mas Só um Depois adendo, corta. vou fazer um Não, vai, adendo. vai. Então, ó, aqui com o testemunho do Daniel, vocês meninos que estão assistindo, vai saber. Chama a menina de pé de barro, chama ela pra comer um pedaço de bolo. Quem sabe você, daqui uns 10 anos, você não esteja contando seu testemunho. É verdade. Mas, assim, também saiba como abordar. Mas vocês veem, pro Daniel deu certo. Às vezes você ser engraçadinho, você conquista o coração. É isso Então, aí. aí, meninos, não fiquem. Eu sei que as coisas hoje estão muito modernas, mas dentro da igreja as meninas ainda esperam pelos meninos, tá? E Não vão legal. nessa, não. Ainda eu sou romântico.
Como eu sei que minha esposa gosta, você também tem que entender onde está pisando o seu pé. Sim. Mas assim, eu ainda Conheci. entrego flores até hoje. Eu levo um buquê de flores pra minha esposa, porque eu sei que ela gosta. Mas eu tenho amigos meus, por exemplo, que a mulher odeia flor. Tá? Tem que levar o Não, não é nem não gostar, ela odeia, tá? Lembra outras coisas, talvez, alguma coisa que não conecta com ela. Então, cuidado. Na hora de conectar com alguma jovem, meninos, cuidado. Sim, ó. Você sabe, eu posso ser engraçado? Deve ser sério. Mas assim, é que hoje, querendo ou não, no mundo, no geral, as coisas se tornaram outro rumo. Sim. Então, mas na igreja, às vezes eu vejo que os meninos eles ainda são muito travados. Então, você sabe, aqui a gente sabe, alguns meninos que têm interesses, eles dão sinais. se Vocês você estão reparar. ouvindo, né? A Rebeca aí, ó. Não é Gente, Gente. pega a dica. meninos, mas assim, a gente sabe aqui de uns meninos que tem interesse um no outro, mas eles ficam travados, têm medo de falar com as meninas. Então é uma barreira que se cria, e às vezes é num momento descontraído que Sim. você consegue, porque o ideal de um cristão é arrumar um namorado dentro da igreja, gente. E de preferência Porque- da sua igreja. Sim, Porque, né? Não que não. Entendo que o líder. Olha o que o Daniel falou. Que às vezes as pessoas pegam uma fala isolada, sim. né? E É retorna. que a única igreja. Não, pelo amor de Deus. É porque os trabalhos de jovem. Pensa, você tem um trabalho aqui da UMADEG. Na igreja do seu companheiro, do seu namorado, pode ser que tenha um trabalho semelhante. Quem vai ficar com quem? Não é legal se os dois estivessem na mesma congregação? Se não for possível, amém. Mas se for possível, cara, é super top namorar com alguém da sua congregação, do seu ministério, da sua igreja, porque os trabalhos vão casar tudo junto. Ensaio de jovem, tudo junto. EBD, tudo junto. Os jovens vão sair, tudo junto. Então os trabalhos se casam, Sim. se batem. Só que eu vou defender agora os meninos, porque você falou que a gente é muito, né, arisco. Só que Arisco. vergonha, é a coisa da vergonha. É difícil você chegar numa menina pra você pegar e dar em cima, ainda mais chamando de pé de barro. Não né? precisa. Não, mas dar peraí. em cima, Momento não é- romântico aqui, ó. Pé de barro. Não Em é nome do amor. Ficar. Gente, eu não falei pra ninguém dar em cima, porque também isso assusta. Mas, sabe, ter vergonha de falar um oi, ter vergonha de falar tudo bem, Ah, não, isso eu sabe? não tinha. Então, isso eu não hoje tinha. em dia É, tem. deu pra perceber, né? Não, isso eu não E tinha. aí, Só pé de barro, vamos ali comer o bolo. Mas você entende? Você viu a minha intenção? Pé de barro pra me conectar. Sim. E o bolo já é um convite meio que romântico. E conectou, Você, né? Ó, vocês não chamam qualquer esperto. pessoa. Não. Por exemplo, eu não chamo qualquer pessoa pra comer bolo comigo. Ninguém chama. Não. Primeiramente, a gente não chama nem pra tomar água. Vocês já observaram que nem pra tomar água a gente chama qualquer pessoa? Então eu já queria criar uma conexão. É verdade. sim. Agora, voltando um pouco pro âmbito de igreja, né? Como foi ser líder, mais ou menos 10 anos dos jovens do Itaim? Que você ainda não era líder geral, você era só Sim. líder de lá. Como foi 10 anos no mesmo trabalho, né? Porque a gente vê que geralmente os líderes não ficam tanto tempo assim. Eles saem mais cedo. Então, como foi ser líder 10 anos do mesmo grupo de jovens? Na verdade, eu louvo a Deus pelo meu pastor José Araújo. Por quê? Porque ele sempre nos apoia. Então, eu acho que essa idas e vindas da mocidade, acho que foram 2 etapas de 10 anos. Então dá uma 4, outra 6, ou uma 6 e uma 4, mas dá 10 anos. Foram 2 etapas. Mas o que eu louvo a Deus foi o meu pastor, porque assim, lá nós não temos muito esse hábito de ficar trocando, Sim. sabe? Então isso ajudou, porque a gente criava processos dentro da mocidade que ele acabava puxando de um ano para o outro. E isso foi estendendo. Então a gente teve muitos êxitos na mocidade. Nós tivemos uma defasagem de jovens que saiu mínima, talvez a menor de toda a história. Então a gente teve muitos êxitos, o quê? De jovens que cresceram, casaram, formaram famílias, e hoje tem famílias, tem filhos já adolescentes. Então, o maior aprendizado que eu trago do Itaim é eu ser líder da UMADES de hoje. Então, tudo que eu sou hoje, essa admiração que as pessoas têm por mim, é graças à minha liderança do Itaim Paulista. Eu acho que lá eu errei demais, errei, acertei, mas eu diria que num balanço, ele foi positivo pro futuro. Mas não talvez lá pro presente. Talvez pro presente ele foi uma escola que doeu em mim e em muita gente. Mas Deus tinha um propósito pro futuro. E hoje eu entendo perfeitamente. E eu entendo perfeitamente também que a UMADESD também é projeto futuro. Tanto para mim, quanto para a própria UMADESD. Se cria uma estrutura, se cria um legado, mas eu tenho certeza também que virá pessoas aqui que ocupará essa cadeira, que fará trabalhos estrondosos e a mocidade ganhará jovens e mais jovens para o reino do Senhor. Com certeza. É que até, inclusive, eu lembro de você falando isso, que a intenção era fazer a UMADESD se consolidar em nós, para que isso também se tornasse um grande evento, não só para nós, para que as pessoas de fora admirassem. E a gente vê que
já tá consolidada aqui. É. As pessoas, elas também esperam, como eu falei, os mais velhos estavam conosco nessa ansiedade, todo mundo, não, uma 10, uma 10. Então aqui a gente já tá meio que consolidado. Sim. E os nossos projetos, eu tava conversando ontem com o líder de Itaquá também, que a gente... Foi muito aleatória a forma como começou a gravação dos vídeos, né? Que muita gente elogiou. Muito espontâneo. Foi muito assim, os meninos começaram num dia, eles falaram, não, vamos divulgar nos posts daqui de Mauá, vamos colar nos posts. E aí um foi levando o outro, aí a gente falou, olha, acho que não vai dar pra fazer a contagem todos os dias. Aí a gente falou, não, então vamos se juntar e vamos gravar. Fizemos um grupo só pra mandar ideia, inclusive, a ideia que não dava mais nem pra fazer pra uma 10, já tinha batido o dia tudo e a gente... tanta ideia que vai ter que usar nos próximos... Aí o Kelvin já convocou a gente pra fazer no Insta da igreja. Então, eu tava falando ontem com... Eu esqueci o nome dele. É Júnior? É de Itaquá. Newton. Eu tava conversando com ele, aí eu falei assim... Parou? Parou. Parou? Não. Não? Eu tava falando com o Newton ontem, Pois ele você falou... Aí ele tava parabenizando. Aí eu falei assim, olha, a nossa intenção foi tudo muito... tipo assim, espontâneo. Eu falei assim, a nossa intenção é que isso gere frutos nos outros também. Porque a gente é sede, então a gente vê que as pessoas ficam tipo, olha, a sede tá fazendo isso. E aí eles querem fazer também. Então um dos nossos propósitos sempre foi engajar as outras pessoas também. Eu até conversei com ele que a gente hoje é muito de redes sociais, mídias sociais. A gente perde muito tempo vendo coisas aleatórias. Mas a gente pode usar as ferramentas que tem nas nossas mãos, porque um celular, você consegue fazer muitas coisas com ele, você consegue conectar pessoas de muita distância. Então a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem pra levar o evangelho Sim. mesmo, pra levar e fazer conhecido o nome de Jesus. E aí hoje já casou com o tema da nossa Madege, tudo muito sobre Jesus. Eu acho que essa Madege tem um espaço grande no meu coração, como eu falei. Eu também. No meu tô também. achando muito legal. Tipo, eu participei das gravações, mas olhando por fora, assim, tudo... Perdão. Olhando por fora, assim, tudo muito criativo, tudo muito único, né? Porque, tipo, a gente se inspirou, sim, em alguns vídeos, mas a maioria foi do nada. A gente tava conversando e, isso daqui podia fazer isso, podia fazer aquilo. E acabou surgindo nos vídeos que deu bastante engajamento e, graças a Deus, conseguimos trazer pessoas com os nossos vídeos. Sim. Muitas pessoas falavam, as amigas do Vitor, né, falou assim, que não tem nem como eu não ir, a divulgação que vocês fizeram. Então, no dia que a gente foi gravar um dos vídeos, a gente, do jornal, a gente precisava fazer os passos no tempo da música, então, parou o ponto onde a gente tava, as pessoas ficavam assim, ao redor do ponto, mas não ficavam no ponto, o pessoal parava, o pessoal ficou observando. Quando a gente conseguiu gravar certinho, o povo tudo animado com a gente, cantando a música. Então, acho que até pro Zaira foi uma coisa diferente. Aqui o fundão, acho que todo mundo sabia que ia rolar uma Madege. E vocês podem ter certeza que não só aqui, foi surreal a repercussão que deu isso. Por quê? Porque vocês se conectou com os jovens. E não Sim. só com os jovens, vocês se conectaram com pessoas também que têm totalmente esse pensamento voltado para a área digital, para a era digital. Então, se nós estamos já na era digital, cara, imagine depois quem vai vir depois de nós. Sim. O que será? Então, essa é a ideia. Cara, as pessoas muito me perguntam, cara, o que foi a virada de chave sua, você ir pro Instagram? Porque eu falei, cara, eu tenho 3 filhas pra pagar boleto. Acabou. É assim, porque, a minha filha falou assim, pai, eu não quero mais fazer unha em casa, eu quero fazer na manicure. 4 anos de idade. Então, assim, querida, ou eu vou pras redes sociais que tá todo mundo lá, e essa geração nova tá lá, ou eu vou ficar naquela mesmice daquele escritóriozinho atrás de uma mesa, computador, acabou isso. Ou você se reinventa ou você se reinventa. Acabou. Essa é a verdade. Você vê as empresas se reinventando. Você vê as empresas multinacionais se reinventando. Reinventando a sua forma de trabalhar, reinventando tudo. Vou dizer pra vocês, tinha um Habib's no meu bairro, gigantesco. Gigantesco. Ele fechou. Fechou as portas, baixou. Aí você pergunta, cara, como uma empresa dessa fechou, quebrou? Por quê? Porque eles não entenderam que agora as pessoas não vão mais para aquele salão que cabia 200 pessoas. Agora eles vão pro iFood. Eles não querem mais sair de casa. Então, ou eu entendo essa nova modalidade de consumo, então a igreja, gente, não é diferente. Ou eu entendo essa nova modalidade de pregar a palavra, de anunciar o evangelho. Lembra dos folhetinhos? Quem lembra? Eu sou da época do folhetinho, você carimbava o carimbo da igreja lá e toma. Vê se o microfone tá falando que eu bati aqui. Então, assim, agora não tem mais isso. Agora já era. Agora quem divulga pra nós? Redes sociais.
Acabou, você faz um folder lá, coloca no seu grupo da família. Tem 100 pessoas, o seu tem 100, o meu tem 100, já são 300 pessoas que a gente tá se conectando. Tanto que a gente não quis só chamar jovens, a gente focou nos jovens, mas, por exemplo, ainda tem pessoas que estão nessa questão de folheto. Então, eu e os meninos fomos no shopping, entregamos cartaz, porque. Ou folhetinho, porque tem pessoas que ainda não estão acostumadas com a Sim, era digital. claro. Então, a gente tentou abranger todos os públicos mesmo. Sim, sim. Foi uma divulgação bem, bem diferente, né? Eu acho que a gente não esperava. Começou muito do nada, tomou proporções, assim, gigantescas. E a gente até ficou com receio. Falou, gente, mas nós tá colocando, assim... as pessoas estão esperando já do A ano gente tá que elevando vem. num patamar Todo muito mundo. alto. Não, olha, nós tá arrumando coisa pra cá. Era muito comum lá no grupo os pessoal falar, cadê o de hoje? Já posto o de hoje, que eu até... Então, assim, Toda ficou vez que a muito gente- natural. Toda vez que a gente tava postando nos stories, tinha irmã pedindo vídeo pra repostar também. Então, tava todo mundo bem Sim. na Acho que situação. essa uma 10 foi aguardada por todos, assim. Que bom. Eu fico muito feliz. E eu sinto muito honrado em poder ter pessoas tão competentes, pessoas tão qualificadas e esforçadas. Tem gente que é competente, mas ele vai morrer com a competência dele, porque ele não faz nada. Ele é um incompetente. Essa é a verdade. Tem gente aí que tem uma inteligência que, se somar todos nós aqui dessa mesa, não dá a inteligência dele. Mas pra quê? Ele não faz nada, não resolve nada, Não não usa, cria né? nada. E nós não. Nós estamos aqui o tempo todo nos esforçando para dar o nosso melhor. Sim. Então, são méritos realmente de toda a organização, pessoal daqui da sede que se dedicou. Nós somos só um braço de vocês, mas toda a dedicação a gente louva a Deus porque saiu daqui. Mas nós louvamos a Deus também, porque não seria nada a criatividade sem um líder que nos apoiasse. Então, Sim. obrigado pelo apoio. Sim. Deus Foi abençoe. uma união, né? É. A gente com Um ajudando uma, o outro, uma né? ideia e o líder ajudando a gente na nossa ideia. Apoiando. Então as De vez coisas em quando ele não casaram. entende, né? O folder pede pra explicar, né? A pessoa- Mas deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. A gente já termina? Acho que a gente já finaliza, né? Vocês têm alguma Quantos pergunta? minutos deu? Gente, você tem alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Rapaz, É porque tá nessa faixa, o da Raquel também, né? Você deu Tava casado. Tá bom, tá bom. Tá. Então, Mas beleza. enfim, pode finalizar? Pode finalizar? Não sei, vocês sabem, pô, maravilhoso conversa. Daniel, você tem alguma pergunta pra fazer pra mim, pro Vitor também? A gente perguntou É, várias é verdade, coisas. né? Eu não sei se você tem vontade de perguntar alguma coisa. Tá aberto aí. eu tenho. Primeiro pra Rebeca. Rebeca, você tá procurando um namorado? Não. É brincadeira, corta isso aí, corta isso aí. Inclusive, eu tava aqui pensando com meus botões. Eu falei, ó, já pensou se Posso alguém perguntar pensa pra que é sua a mãe irmã? Pensando com os direta? meus botões. Posso, Eu tava pensando pensamentos aqui, eu falei, já Só- pensou se alguém pensa que é uma indireta? Mas eu posso perguntar pra entendi. sua irmã? Pode. Ó, Thalita, pode Thalita, Thalita. a Thalita tá ali, as câmeras não estão pegando a Thalita, Mas tá? a Thalita- Peço desculpa pra vocês, porque a Thalita não tá aparecendo, mas eu vou perguntar pra Thalita ali, a Thalita, a Rebeca tá procurando um namorado? Não. A resposta dela foi não. Mas, ó, mas a verdade, sabe por que ela não tá procurando? Ai, que Exato. chique. Eita! Então já tô entendi. feliz. Eu entendi Há uma boatos. coisa. A gente não procura. Nós mulheres não procuramos, nós somos procuradas. É isso aí. Então, eu não estou em busca, inclusive, nada que eu falei que foi indireto. Tô falando pra vocês me tomar atitude, mas não é comigo, tá? Agora, Não tô- agora eu vou fazer uma pergunta, agora pergunta séria, se depois quiser cortar essa parte aí, foi só uma descontração. Agora, sério mesmo. Rebeca, você tá com quantos anos? 20. Desde quando você tá na igreja? Eu cresci na igreja. Cresceu na Meus igreja. pais, eles começaram a pastorear uma congregação, na época era Jesus Vive. Conforme eu nasci, eu acho que eu tinha, ou a minha mãe estava grávida de mim, ou eu tinha 1 ano, porque eu fazia aniversário junto com a igreja. Então, eu cresci na igreja, e aí até os meus 12 anos eu era crente, mas era aquilo, eu vivia a fé dos meus pais. Até que, ali eu acho que quando a gente, você vai pro Fundamental 2, e aí eu comecei a ter contato com as pessoas, eu converso muito isso, eu conversei com os adolescentes um dia na aula, eu falei assim, gente, eu tentei me adequar ao que eu via as pessoas, então ali eu meio que abandonei o evangelho, eu tava lá em todos os cultos, mas eu era uma frequentadora de igreja. E aí eu falo, eu vi o Matheus falando hoje, aí eu comecei a pensar, falei, eu realmente, também não tenho todos os anos da minha vida de crente. Eu comecei a encontrar Deus, de verdade, ter um relacionamento com ele, em 2018, eu acho.
que foi o ano do meu batismo, porque eu sempre falei assim, eu tinha amigas que se batizaram muito cedo e eu falava, eu não vou me batizar pra eu viver uma vida que não agrade a Deus. E eu falei, eu vou postergar isso até o máximo que eu puder. E aí eu deixei pra bem depois. E aí em 2018 eu comecei a ter um encontro com Deus e eu falei, olha, eu não gosto das atitudes que eu tenho, que eu tô levando, eu não gosto da forma como eu me comporto. E aí eu ficava extremamente envergonhada porque eu tinha atitudes erradas, eu era muito briguenta. Eu sempre fui. Eu não sei se é, né? Mas eu tenho um senso de justiça. Todo estudante de direito fala isso, mas, gente, eu sempre fui e eu não sabia me portar. Então, o Kelvin tá me zoando aqui, mas eu era muito pior. Deus sabe. E eu não sabia me portar, eu tratava as pessoas mal. A minha família até hoje, eles zoam com a minha cara, falam que eu era ignorante, não sou mais, Deus tá me Graças mudando. a Deus. E aí eu falei, Jesus, eu não quero mais isso pra mim. Eu comecei a entrar num limbo psicológico também. E aí eu sabia onde encontrar a resposta. E aí eu comecei a conversar com Deus. E aí foi onde isso aí virou uma chave na minha vida. E aí eu comecei a mudar minhas atitudes. Aí em 2020 veio a pandemia, eu firmei mais meu relacionamento com Deus. E aí hoje eu tô aqui, né? Muitas que nem eu jamais imaginaria que eu estaria aqui entrevistando o Daniel. Nossa. E hoje você é estudante de direito? Sou. Aí, dá ou não dá pra gente realizar os nossos sonhos, nossos ideais, estando Sim. na igreja? Sim. E eu não vejo no seu testemunho, no seu exemplo de vida, você se relacionando com pessoas fora da igreja. Você é uma jovem muito bonita, uma jovem estudiosa, que qualquer pessoa lá fora, eu tenho certeza que não falta candidatos. Se a gente for procurar, sim. Se você for procurar lá fora ou dentro, não falta. Porque existe uma seta também, uma estratégia maligna para que nós nos relacionemos com pessoas lá fora. Sim, pessoas sim. seculares, mais despojados. Ainda mais nós que enfrentamos uma faculdade. Sim. A gente tem de tudo lá. E eu louvo a Deus pela sua vida. E às vezes vocês estão me entrevistando aqui, mas vocês também são um exemplo. Vocês são um testemunho vivo. Por quê? É uma jovem bonita, simpática, fala bem, solteira. É sério. Solteiro e ainda mais estudiosa. Quer quantas mais qualidades uma pessoa só e uma pessoa de família. O homem, ele pode bagunçar o que ele quiser lá fora. Mas você sabia que o desejo de qualquer homem que tá lá bagunçando lá fora é ele ter uma mulher como as tem na igreja? Você sabia disso? Por quê? Meu pai ele sempre avisa Porque- isso também. Porque aqui dentro eles sabem que eles vão encontrar mulheres de verdade. E lá fora é mulher de balada. Infelizmente, não é um preconceito da minha parte, não. Não. Mas ele sabe que quando ele quiser casar, eu já vi isso, testemunho de homens que falava assim: eu tô bagunçando mesmo, eu sou bagunceiro, eu reconheço. Mas a hora que eu quiser casar, eu sei onde eu vou arrumar uma mulher. E não é que a pessoa, e não é que é homem, sabe, perverso, não. Ele não conhecia a palavra, mas ele falava: quando eu quiser casar, eu vou me relacionar e eu sei onde eu vou encontrar essa mulher que eu quero casar e ser mãe dos meus filhos. Observa, olha o peso que dá. Então você que tá aqui me entrevistando, você também é um exemplo. Porque você espelha, é verdade, você espelha essas menininhas de 10, 11 anos. Porque se nós não formos espelho para ele, o mundo vai ser. Sim. Então, que Deus abençoe você. Amém. E eu faço questão de, como eu ouvi a Raquel, ouvir você, ouvir a Thalita, ouvir vocês mesmo. Porque a gente tem que entender que tudo há um tempo de Deus. Sim. E olha, você está estudando, cara. E se a gente for contar a sua história também, você não veio de uma família rica, Não. poderosa. Tô andando de Imagina. BM aqui, de Mercedes. Meu pai, eu passei no vestibular, meu pai me deu uma BMW de presente. Isso prova que todo mundo pode. Sim. Eu falei assim com uma pessoa, quando eu desci do palco, tinha amigos meus lá me parabenizando, e a pessoa falou assim: Deus te abençoou. Eu tenho muito cuidado de envolver Deus em algumas coisas. Sim. E até muito cuidado em falar isso em público também, porque isso é um valor meu. Tem muita gente, quando eu coloco assim, eu estou na UMADESD porque Deus quer que eu esteja, ou porque Deus me colocou. Aí eu falo assim, caramba, é um pouco injusto. Muitas vezes eu falo assim, eu vou usar o mundo secular. O mundo espiritual, acho que a pessoa não vai se identificar com o que eu quero dizer, eu posso ser confuso. Vamos imaginar, você está na faculdade. Amanhã você se forma. Vamos imaginar que você queria ser uma juíza, ou quer seguir órgãos governamentais, órgãos públicos. Não quer advogar, você quer ser uma juíza, quer trabalhar no tribunal de justiça, e aí vai. Passou num concurso depois de 5 anos estudando. Passou. Aí agora a pessoa vê seu testemunho e fala, essa aí, ó, Deus abençoou ela. Deus. E aí eu fico com medo das pessoas criar uma coisa que Deus tem que fazer pra mim, e não eu. E às vezes as pessoas estão criando isso. Sim. Entendeu?
Ah, porque Deus não me ama, entra numa depressão. Ah, porque Deus não me quer. Ah, porque eu sou o patinho feio da família. Ah, porque eu sou. E a pessoa envolve Deus. Então eu tenho muito cuidado em falar que eu subi num palco daquele para 3.000 pessoas, porque Deus me abençoou e eu subi. Eu nunca tirei. Deus é tudo para mim. Sim. O fato de eu estar aqui é porque Deus me deu o fôlego de vida. Mas só a gente sabe o quanto a gente ralou para conquistar aquilo. Com Que você certeza. rala todos os dias. Eu tenho uma história muito engraçada. Eu tava tão cansado da faculdade que um dia eu acordei com a cara no prato da comida. Eu dormi. Meu Deus. Eu tava com tanto cansado. Era época de TCC. Eu tava muito cansado. E eu dormi com a minha pancada, com a minha cara batendo no prato. Então assim, só que as pessoas não verem isso. É verdade. A Thalita ali, pessoal. mesmo. Tá nos bastidores ali. E ela tá rindo, mas é verdade. Eu bati a cara no prato. Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Tá Amém. bom? Nosso tempo já tá curto. Deixa eu fazer a pergunta pro Vitor. Tá, pode falar. Parabéns, continue assim. E saiba de uma coisa: assim como eu possa ser uma inspiração para vocês, a vida de vocês é uma inspiração para mim também. Porque eu entendo, se no meu tempo já era complexo, no de vocês é mais complexo ainda. Então Deus abençoe. Amém. E Vitor, quantos anos você tem? Eu tenho 15. 15 anos. E a minha pergunta é simples e objetiva. Cara, nós falamos isso muito, eu acho que ficou marcado aquela coisa de viver a fé dos pais e não a nossa. E eu vejo que você, pelo menos você me passa uma segurança muito grande da sua fé, do que você quer, do que você tem como convicção, e você só tem 15 anos. O que você pode me dizer, e é uma pergunta também, sobre essa questão que a gente tratou hoje lá embaixo, sobre fé dos pais e viver a nossa própria fé? Porque para mim, você vive a sua fé. Eu vejo em você assim uma firmeza, mesmo com 15 anos, eu vejo em você uma firmeza, uma pessoa que trabalha nos projetos da igreja, já está envolvido com a igreja. Eu quero saber o que tudo isso é para você, o que a igreja representa para você, o que é ter sua fé própria, porque eu acredito que você já tem a sua fé própria. Você transmite isso para nós. Eu não sei, gente, calma, vou falar de novo. Tá, Fiquei nervoso. É, Fiquei nervoso. Fica nervoso. calma, Calma. Vitor. Calma, como eu faço? Vai, menino. Dos que eu tinha amigos, falado? quando Ah. você tá com seus amigos. Eu amo estar na igreja, né? Eu acho que isso dá pra perceber, porque eu tô bem envolvido nos trabalhos, é uma coisa que eu gosto de estar. Então, uma coisa que eu acho que me ajudou a desenvolver a minha própria fé, eu seguir a minha fé, não a fé dos meus pais, foi o meu ciclo social. Porque se você está num ciclo social que não te aproxima de Deus, você acaba sendo influenciado. E se você está num ciclo social que te aproxima, que está aqui na igreja, que participa, você acaba sendo influenciado e seguindo, aprendendo mais, conhecendo mais e acaba buscando por si mesmo aprender. Então eu acho que é isso, né? Eu sigo minha própria fé, né? Parabéns. Foi difícil, né? Porque a escola é um ambiente difícil, que você tem que conviver com pessoas que não são cristãs, acaba testando a sua fé, mas isso você vai passar em qualquer lugar da sua vida. Qualquer lugar. Isso aí. Eu já tá muito bem respondida e aí eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém, amém. Então, acho que chegamos ao fim do Sem Pauta de hoje. Eu gostaria, Daniel, você tem alguma consideração final Eu só pra tenho a falar? agradecer pelo convite e dizer que foi muito, muito extraordinário estar aqui com vocês no nosso Sem Pauta, porque nos relembra a nossa história, nos traz à memória a nossa história. Tinha muita gente que falava assim, você tem que escrever um livro para a sua história. Pessoas falam, não só a minha, mas todo mundo. Mas o legal desses encontros, do nosso Sem Pauta, é que vai ficar para a história. Sim. Então, a nossa história está narrada em poucos livros, em poucas horas, vamos dizer assim, e sem custo nenhum. Basta você acessar, assistir Sim, e acabou. E você vai ter a nossa história sem ter um e-book em mão, sem gastar dinheiro, e você tem a nossa história. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Muito obrado pelo convite. Eu me coloco à disposição quando vocês precisar. Estou junto com vocês. Quero agradecer a liderança local. Ela está ali do lado, pessoal. Ali, tá? Louvo a Deus por ela. E ela sabe. Eu já gostava de você. E agora eu gosto muito mais. Tenha certeza disso, tá? Eu tô falando isso porque o Niel tá ali do lado. Vocês não estão vendo ele participa dos bastidores. Niel é o namorado, noivo dela, vai ser o esposo dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. E ele tá ali do lado. Então eu tenho a liberdade de falar o quanto eu aprendi a gostar
da Thalita, da Rebeca. Eu já gostava de vocês desde sempre. Vitor, cara, Kelvin, são pessoas... Não é porque eu tô na frente de vocês são maravilhosos. São pessoas de Deus, de Deus. E o que nos sustenta, o que faz a Alma 10... Por isso que eu não me engrandeço. Por isso que eu nunca vou me engrandecer. Bobo é a pessoa que se engrandece com alguma coisa. Porque ele só pode se engrandecer quando ele fez tudo sozinho. Como é que ele fez sozinho se alguém participou? Se ele tiver palco, já participou alguém. Então, eu louvo a Deus por toda essa equipe maravilhosa. Thalita, vocês me perdoam, tá virando assim. Tá bom? Que ela tá ali. Deus sabe, do fundo da minha alma, o quanto eu aprendi a amar vocês. Vocês não têm ideia. O quanto... Nós tinha conexão. Nós tinha amizade. Nós se respeitava, se gostava como líder, como liderado. Mas você, a Rebeca e tantas outras meninas, os meninos, cara, vocês são resposta de Deus para o nosso ministério. E vou falar isso olhando para a câmera. Essa geração é resposta de Deus para esse ministério. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Quando vai ser? Isso não importa. Isso é o projeto de Deus. Mas que essa geração, ela é resposta de oração, ela é. Então, o meu muito obrigado é a Deus por vocês. Amém. Essa é a verdade. Meu muito Amém. obrigado a vocês, mas principalmente a Deus. A gratidão a Deus, porque vocês são resposta de oração. Amém. Vitor, alguma consideração final? Minha única consideração é, nos sigam no nosso Instagram, oficial Geração de Davi e Igreja Sopro Divino. Curtam, comentem e compartilhem. E E é se inscrevam isso. no canal. Isso, ó, deixem seu like, você que assistiu até aqui o final. Eu espero que você tenha gostado, tenha conhecido um pouquinho mais do Daniel, um pouquinho mais de mim, do Vitor, ele não aparece tanto, mas ele tá sempre aqui nos bastidores também. Então a nossa intenção é trazer pessoas reais, que falem coisas reais, que venham agregar na nossa vida, não só espiritual, mas pessoal também. Embora esteja interligado, às vezes a gente esquece do Deus que nós servimos e o que ele pode fazer por nós, também contando com o nosso esforço, com a nossa força de vontade. Eu espero que esse vídeo possa fazer diferença para você jovem, para você ancião que estiver assistindo. E é com isso que eu agradeço a oportunidade, eu agradeço pelo Vitor, pelo Daniel, a Obrigado. disponibilidade Tamo de estarem aqui. Então é isso, tchau! Tchau.